Nesta aula eu vou te ensinar um método de aprendizagem que vai te ajudar a falar francês de uma forma rápida, prática e fácil. Isso mesmo, vai ser rápido porque você vai aprender a falar francês em questão de dias ou no máximo em até 5 meses. Vai ser prático porque você vai aprender a falar francês no contexto de viagem e de vida na França ou em qualquer país de língua francesa, como o Canadá, a Suíça, a Bélgica. E vai ser fácil porque você vai seguir um passo a passo testado e aprovado para memorizar todo o francês que você vai aprender e assim nunca mais vai se esquecer de tudo que você aprendeu. Este curso é para você que sempre teve o sonho de falar francês, mas nunca teve uma real oportunidade. Eu vou ajudar você a realizar o seu sonho. É também para você que vai aí em breve, né, fazer a sua primeira ou quem sabe segunda ou terceira viagem para Paris, mas está inseguro, insegura, porque ainda não fala francês. Eu vou te ajudar a ter uma experiência extraordinária, tá certo? Este curso é ainda para você que decidiu morar ou já mora em um país de língua francesa, como a França, o Canadá, a Bélgica ou a Suíça, mas infelizmente não fala nada de francês ou não fala o idioma tão bem quanto gostaria ou precisaria, né? Com a minha ajuda, a sua vida vai ficar bem mais fácil e mais feliz, tá? Mas olha, este curso não é para você se o que você está procurando são aí fórmulas mágicas ou fórmulas milagrosas para fazer o francês entrar na sua cabeça sem fazer um mínimo de esforço e sem haver aí da sua parte, né, um mínimo de comprometimento. Combinado? Como eu disse, você vai aprender a falar francês de uma forma rápida, prática e fácil. Assim como o João Vitor, que tem 23 anos, não sabia nada de francês e aprendeu a falar o idioma em apenas 15 dias para fazer uma viagem de sucesso para a França. Ou assim como a Estela, que tem 71 anos e venceu a timidez para começar a se comunicar em francês e já na primeira semana de estudos, hein? Dá só uma olhada no que eles dizem. Je m'appelle Jean Vitor, j'ai 23 ans, j'ai appris la langue française avec Prof. Berra et son méthode. Je savais rien. J'ai eu la chance de trouver cette méthode. Même dans 15 jours seulement, ma vie a changé. J'ai appris beaucoup de choses pour bien arriver en France. Vraiment, beaucoup de choses dans 15 jours. Et avec tout ça, j'ai eu la chance de bien profiter ma journée en France. Et bon, voilà, je suis ici et je peux dire à vous que j'aime vraiment maintenant parler français. Merci beaucoup, Prof. Berra. C'était um prazer de étudier avec toi e essa méthode. Bom, para finalizar, o que eu posso dizer é que nesses 15 dias, chegando lá, eu consegui me virar sozinho. Então, o que eu posso dizer para vocês é que se vocês têm essa vontade de falar francês, busquem esse método de aprendizagem com ela, que vai dar tudo certo e vocês poderão logo, logo estar falando francês. Obrigado. Je m'appelle Laurette Lamarque de Lulis Rivas. Mon âge est de 71 anos, bem jovem. Ma nacionalidade é argentina. Eu amo o francês a vida inteira. E essa vontade sempre de aprender. Mas eu era tão tímida, que amava o francês, mas não falava, não conseguia abrir a boca de tanta vergonha. Até que um dia Deus me colocou no caminho a Vera. Ele te leva, se você não gosta, você aprende a gostar, se você não entende, entende, se você não consegue, consegue. O método de Vera é especial, muito especial. Dans les premières semaines, j'ai parlé et communiqué en français. Vera me manque, et principalement gratitude. Vous faire partie de moi. Merci, Regi. Muito legal, não é mesmo? E olha só, além do João Vitor e da Estela, várias outras pessoas já alcançaram resultados como esses fazendo o curso e contando com a minha ajuda. Na verdade, eu mesma sou a prova viva de que o meu método funciona e dá muito resultado. Mas antes de ensinar aí todos os detalhes, né, desse método para você, deixa eu só te contar como foi que eu cheguei até ele.
Eu sempre tive o sonho de aprender francês e de viajar para a França para conhecer a cultura francesa. E aí, olha só o que me aconteceu. O meu marido conseguiu uma bolsa de estudos para estudar um ano em Paris. Isso! E eu fiquei super feliz, né? Mas só tinha um problema, ou melhor, um problemão. Eu não falava nada de francês. Aí, o que eu fiz? Eu corri para uma escola de línguas e fiz 6 meses de um curso tradicional de francês. Mas assim que eu cheguei em Paris com meu marido, eu fiquei apavorada. Isso porque eu percebi que o curso tradicional de francês que eu tinha feito não ia me ajudar lá muito não, tá? As pessoas falavam muito rápido e eu não conseguia entender quase nada. Além disso, eu ficava super nervosa, super ansiosa e eu quase não conseguia formular uma única frase. É isso mesmo. E para piorar as coisas, o vocabulário que eu lia nas placas, nos avisos, nos folhetos, ele era todo muito diferente do vocabulário que eu tinha aprendido na escola. E aí, claro, né? Eu precisava da ajuda do meu marido o tempo todo, né? E isso foi muito frustrante para mim, sempre acostumada a fazer as minhas coisas, correrias e tal, ficar na dependência do meu marido o tempo todo. Então, eu simplesmente tinha que fazer alguma coisa, né? Alguma coisa para resolver rápido esse problema. Afinal, eu não podia viver na dependência do meu marido para fazer tudo, né? E o que foi que eu fiz, né? Eu comecei a prestar muita atenção em tudo, né? Em tudo o que as pessoas falavam à minha volta. E aí eu comecei a imaginar as frases que eu poderia dizer em várias situações e ficava ali comparando com as frases que o meu marido usava. E eu comecei a anotar lá num caderninho, né, as coisas que eu lia e que eu não entendia, para depois analisar com calma e aí procurar entender tintim por tintim, né? E esse exercício todo, ele me fez perceber que existiam alguns erros que eu devia evitar realmente, algumas estratégias que eu poderia usar para entender perfeitamente o que as pessoas me diziam, para formular e falar as minhas frases com toda confiança e para entender muito bem tudo que estava sendo escrito ao meu redor. Já já eu te explico em detalhes como você pode fazer a mesma coisa, combinado? Então, olha só, eu passei aí a evitar esses erros e a usar muito essas estratégias, mas muito mesmo. E o resultado foi que depois de apenas 23 dias, eu já entendi e respondia tudo que as pessoas me diziam. Foi incrível, é isso mesmo. Em menos de um mês, né? Em menos de um mês, eu conseguia falar em francês tudo que eu precisava com toda a confiança. Além disso, eu conseguia ler e entender vários textos. E já até escrevi em francês quando era ali necessário anotar alguma coisa ou preparar algum documento. Eu até consegui um emprego, isso aí, até consegui um emprego numa agência, né, para buscar crianças francesas na escola. Eu levava as crianças para as casas delas, né, e lá eu ajudava a fazer as tarefas escolares, né. Mas olha só, mais do que isso, né, nos finais de semana eu conseguia fazer em Paris vários passeios maravilhosos com meu marido. E o melhor de tudo, né? Sem depender dele em nada para falar o francês do dia a dia, me comunicando ali com as pessoas à minha volta com toda a confiança. Tudo isso em menos que um mês. É isso mesmo que você ouviu. Você faz ideia do que é isso? Muitas pessoas passam 2, 3, 4, 5 anos ou mais estudando francês e não conseguem esse resultado. E eu consegui isso em menos que um mês. Na verdade, em apenas 23 dias. E o fato é que eu havia realmente descoberto um método poderoso de aprendizagem do francês. Mas aí eu ficava lá me perguntando, né, se esse método tinha funcionado para mim só porque eu estava na França, né? Eu ficava me perguntando, e será que também poderia funcionar para outras pessoas? Então, depois de um ano, quando eu voltei para o Brasil, o que foi que eu fiz? Eu passei a compartilhar esse método com outras pessoas, como o João, como a Estela, né? Dentre várias e várias outras pessoas, né? E foi assim que eu vi e confirmei que esse método realmente funciona assim, né? Também para outras pessoas, mesmo que elas não estejam na França, tá certo? No Brasil, essas pessoas passaram a falar o francês do dia a dia
com toda a confiança, de uma forma rápida, prática e fácil. E com você não vai ser diferente não, tá? Pode ter certeza, você também vai falar o francês em pouco tempo, de forma contextualizada e sem dificuldades. Vamos lá? Tá pronto aí? Tá pronto? Eu vou começar ensinando quais são os 3 erros que você deve evitar para aprender a falar francês de uma forma rápida, prática e fácil. São erros muito comuns que eu mesma cometi e que as pessoas cometem sem perceber que estão errando. E aí perdem muito tempo e ficam travadas, bloqueadas, sem conseguir falar nem compreender o francês. Eu falo por experiência própria, tá? Então, conhecendo e evitando esses 3 erros, você já vai poder aí tirar do seu caminho uma série de coisas que não dão o resultado que você quer, tá certo? Vamos lá? Então, olha só. Erro número 1. Você comete um gravíssimo erro quando você primeiro lê para depois aprender a falar. E por quê? Simplesmente porque nós escrevemos em francês de um jeito, mas falamos de outro jeito completamente diferente. Por exemplo, olha como se escreve e como se fala a palavra feliz em francês. Se escreve assim, como você está vendo aí na sua tela, tá? E aí eu pergunto para você, como você falaria essa palavra fazendo primeiro a leitura? Vai, experimenta, eu vou te dar um minutinho aí. Vai lá, lê essa palavra para mim em voz alta. Vamos lá? E aí, leu em voz alta? Sim? Agora, quer saber o jeito certo de falar essa palavra? O jeito certo é assim, escuta aí, tá? Heureux. Mais uma vez. Heureux. E para treinar bem, heureux, certo? Viu só a diferença? Então, se você está tentando aí aprender a falar francês apenas com base naquilo que você lê, você está sim cometendo um erro gravíssimo e precisa parar com isso imediatamente. D'accord? Se você não corrigir ou se você não evitar esse erro agora, você vai ter sérias dificuldades para falar francês. A sua pronúncia não vai ser correta, ninguém vai te entender quando você falar francês e talvez pior ainda, você não vai entender as pessoas quando elas falarem com você. E é claro que você não quer nada disso para sua vida, não é mesmo? Então, definitivamente não tente ler primeiro para depois aprender a falar. Combinado? Erro número 2. Você comete outro erro gravíssimo quando você tenta memorizar palavras isoladas. Por quê? Simplesmente porque as palavras, elas são pronunciadas de um jeito quando estão isoladas e de outro jeito bem diferente quando estão dentro das frases. E na maioria das vezes as palavras não estão isoladas, né? Elas estão junto com outras palavras dentro das frases. Por exemplo, olha o que acontece com essas 3 palavras quando pronunciadas de uma forma isolada e quando pronunciadas juntas em uma frase. Primeiro, a pronúncia isolada. Attention, olha só. Dans une heure. Tá certo? Vou falar mais uma vez, vamos lá? Dans une heure. Isso, e mais uma para você, né? Verificar bem aí, ó. Dans une heure, certo? Agora, a pronúncia da frase. Dans une heure. Vou repetir. Dans une heure. E mais uma vez. Dans une heure, né? Dans une heure. Percebeu? Então, se você está tentando aí falar francês memorizando listas de palavras isoladas, você está cometendo esse erro grave, tá bom? E aí, sabe quais são as consequências disso? Várias, mas eu vou, por enquanto, aí citar apenas as 3 principais, tá? A primeira consequência, você vai ter grandes dificuldades para se lembrar das palavras na hora de falar francês. Ou seja, a sua memorização não vai funcionar, tá? Ficou lá pegando palavrinhas isoladas. Segunda consequência, mesmo que você se lembre de uma palavra ou outra na hora de falar, você vai ter sérias dificuldades para formar e falar suas frases corretamente com fluidez, tá? Terceira consequência, o som das palavras vai mudar do jeito errado
quando você tentar colocá-las juntas numa frase ali, tá certo? E aí quase ninguém vai entender você. Então, definitivamente não tente memorizar palavras isoladas. Combinado? Erro número 3. Você comete ainda outro erro gravíssimo quando você estuda frases fora de contexto. Por quê? Por 2 razões. A primeira delas é que você não consegue entender o significado correto das frases se elas estiverem fora de contexto. E a segunda razão é que uma mesma frase muda de significado se o contexto mudar. Por exemplo, qual é o significado da frase quelle chaleur? Alguém podia dizer assim, Vera, significa que calor. Mas não, tá? Olha só, o significado depende totalmente do contexto. Quer ver só? Olha só, se alguém simplesmente se abana, Tá se abanando lá e fala, quelle chaleur, o significado é realmente do desconforto que essa pessoa sente por causa da alta temperatura. Agora, se essa pessoa se abana lá, Ela tá se abanando e diz quelle chaleur, olhando aí para a janela que tá atrás de você e olhando para você em seguida, quelle chaleur, e olha para você, quelle chaleur, O significado é o quê? É que provavelmente é um pedido aí, você poderia aí abrir a janela, por favor, tá certo? Concorda? Então, além disso, imagine que você, tá no momento ali que tá fazendo muito frio e aí, curiosamente, aparece aí uma pessoa, usando shorts e uma camiseta de mangas curtas, Imagine também que alguém está lá muito bem agasalhado e diz para essa pessoa, quelle chaleur, Ou seja, nesse caso, trata-se de o quê? De uma ironia, E o significado podia ser, você tá louco, Um friozão desse. Então, olha só, se você está estudando frases fora de contexto, tá certo? Ou com contextos assim pouquíssimo detalhados, você está cometendo um grande e grave erro, tá bom? E aí você nunca vai conseguir fazer as pessoas te compreenderem bem em francês e vai ter muita dificuldade para entender o significado do que as pessoas falarem para você em francês. Além disso, você não vai conseguir fazer a transferência das frases para usá-las em contextos variados. E isso vai limitar muito a sua capacidade de comunicação em francês, tá? Então, definitivamente, não estude frases fora de contexto. D'accord? Muito bem, E agora você vai aprender as 3 principais estratégias que você vai usar para falar francês sem erros e sem perda de tempo. Com essas 3 estratégias, você vai destravar e desbloquear completamente a sua fala e vai também aumentar muito a sua confiança na hora de se comunicar em francês. Estratégia número 1. Aprenda primeiro a falar francês e somente depois aprenda a escrever. Muitas pessoas, quando começam a estudar francês, elas ficam ansiosas e pedem logo para ver como é que se escreve aquilo que mal aprenderam a falar. E sabe qual é o resultado? Simplesmente não aprendem a falar francês. Então, resista à tentação. Você precisa primeiro aprender a falar e somente depois vai aprender como se escreve aquilo que você aprendeu. Desenvolva a sua capacidade de ouvir os sons da língua francesa por eles mesmos, sem a interferência inicial da escrita. São os seus ouvidos que devem trabalhar para você aprender a falar francês e não os seus olhos ali na leitura, tá bom? Então escute bem os sons do francês, preste bem atenção, aprecie e analise como eles se combinam, E perceba também como esses sons se transformam ainda em outros sons diferentes quando eles se combinam, tá bom? Lembre-se, você primeiro aprendeu a falar português e somente depois aprendeu a escrever, não é verdade? Então faça o mesmo com o francês, tá bom? E você vai ver como a sua fala e a sua confiança na hora de falar francês vão dar um salto extraordinário. Você vai se surpreender. Estratégia número 2. Aprenda frases completas e não palavras isoladas. Isso mesmo! Ao invés de aprender palavras isoladas ou listas de palavras isoladas,
aprenda frases completas. E como é que você vai fazer isso? Você vai aprender essas frases como se cada uma delas fosse apenas uma palavra. Isso mesmo, tá? Por exemplo, ó, pense aí como frases completas que você talvez já conheça, são uma coisa só. Eu vou te dar alguns exemplos e vou pronunciar essas frases para você, mas eu não vou escrever agora, tá bom? Então olha só, lembre-se, são os seus ouvidos que devem trabalhar e não os seus olhos, d'accord? Então vamos lá, olha só. Comment allez-vous? E eu vou ler mais 2 vezes para você ouvir bem aí, hein? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Né? Tá percebendo aí como as palavras dessa frase formam uma coisa só, como se fossem uma única grande palavra? Essa frase serve para você perguntar em francês como vai a pessoa com quem você está falando. Vamos ouvir mais uma vez? Repete aí para treinar, tá bom? Comment allez-vous? Comment allez-vous? E mais uma vez? Comment allez-vous? Tá certo? E como é que você pode responder essa pergunta? Você pode responder assim: Je vais très bien, merci, et vous? Vou falar mais uma vez, tá bom? Je vais très bien, merci, et vous? Je vais très bien, merci, et vous? Tá? Então, olha só, essa frase, ela serve para você dizer que vai muito bem, obrigada, né? Para você agradecer, então, pela pergunta e retribuir da mesma forma, perguntando como a outra pessoa está. Percebeu como as palavras dessa frase, elas formam uma coisa só, como se fossem uma única grande palavra? Estratégia número 3. Aprenda somente frases em seus devidos contextos e não frases descontextualizadas, tá? É muito comum as pessoas aprenderem frases totalmente fora de contexto. Por exemplo, como é que se pergunta o nome de alguém? Assim: Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? E mais uma vez para treinar, comment vous vous appelez? Tudo bem, a gente já sabe aí que essa pergunta significa como você se chama. A gente sabe também como responder, né? Por exemplo, no meu caso, eu vou responder assim: Je m'appelle Vera Franco. Je m'appelle Vera Franco. E mais uma vez aí treina comigo: Je m'appelle Vera Franco. Ou seja, eu me chamo Vera Franco. Mas o problema é que o peso da pergunta, comment vous vous appelez, é diferente dependendo de quem faz essa pergunta, né? E do contexto em que essa pergunta é feita. Se você estiver num contexto informal, lá, fazendo amigos, por exemplo, o peso dessa pergunta é mais leve, ele é descomprometido, né? Mas se você estiver, por exemplo, num contexto formal, de viagem para Paris, por exemplo, na França, né? O peso da pergunta é bem maior se for feita a você por um oficial da imigração. Você concorda comigo? Eu tenho certeza que sim, tá? Então não basta somente aprender frases e saber o que elas significam. Você precisa aprender as frases já muito bem contextualizadas, tá bom? E sabe qual é o melhor contexto para você aprender francês? Isso mesmo, para você aprender a falar francês de forma rápida, prática e fácil e com o máximo de confiança? Anota aí que eu falo por experiência própria. Sem dúvida nenhuma, tá bom? O melhor contexto é o de viagem. Isso mesmo, de viagem e de vida, né? Na França ou em qualquer outro país de língua francesa, como o Canadá, a Bélgica, a Suíça, né? E outros lugares aí onde a gente fala francês. Mas olha só, pode ficar tranquilo, tá bom? Pode ficar tranquilo, você não precisa sair do Brasil para aprender francês nesse contexto de viagem e de vida, não, tá bom? Tá? No curso você aprende a falar francês como se estivesse realmente nessa viagem ou morando de verdade em um desses países aí de forma totalmente contextualizada. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você agora, de maneira mais detalhada. Quando você se inscreve no meu curso completo de francês imediato, você recebe 8 módulos sensacionais com 56 videoaulas incríveis, tematizando do começo ao fim todas as etapas de uma viagem para a França, ou seja, uma média de 7 videoaulas por módulo totalmente contextualizadas. Você recebe também 8 livros do aluno no formato PDF, com todo o conteúdo por escrito para você revisar as aulas com muita facilidade, sendo aí um livro do aluno para cada módulo.
tá? Recebe também 8 livros de exercícios no formato PDF com atividades para você praticar o seu francês a cada aula. Então, um livro também de exercícios para cada módulo, né? Acesso a uma plataforma digital online mediante login e senha individuais enviados para o seu e-mail. Tem também lá uma área de comentários para você tirar as dúvidas e receber esclarecimentos a cada videoaula. Condição exclusiva de membro da minha comunidade interna de aprendizagem de francês e também acompanhamento individual e coletivo diretamente comigo, tá? Todo esse material está projetado para você evitar aí os 3 erros que bloqueiam seu francês e aplicar espontaneamente, sem dificuldades, as 3 estratégias que vão te ajudar a falar francês com confiança de uma forma rápida, prática e fácil, tá? E além de tudo isso, você ainda recebe uma garantia total de satisfação por 30 dias, ou seja, você vai ter 30 dias para experimentar o curso, ver o resultado e ter a certeza de que ele é mesmo para você. E se você não ficar satisfeita ou satisfeito, eu garanto a devolução integral do seu dinheiro. Vai bastar você me enviar um e-mail dentro desse período pedindo a devolução e eu vou devolver o seu dinheiro integralmente sem fazer nenhuma pergunta ou questionamento. E qual é o preço do curso completo de francês? Para você ter uma ideia, veja só. Cursos presenciais tradicionais de francês não têm foco no atendimento imediato das suas necessidades específicas de aprendizagem. Além disso, esses cursos têm duração muito longa e custam muito caro. Um desses cursos pode durar até 4 anos, com mensalidades que podem chegar a R$300 ou mesmo passar disso. Se nós multiplicarmos os 48 meses de 4 anos por esse valor de mensalidade, vamos chegar a absurdos R$14.400. Mas o preço do meu curso completo de francês imediato não chega nem perto disso. Olha só, o preço é de apenas 12 parcelas de R$ 97,14 no cartão. Eu vou repetir, o preço é de apenas 12 parcelas de R$ 97,14 no cartão. E se você optar por pagar à vista, você ganha um super desconto e paga apenas R$ 997 no cartão ou no boleto. E atenção, tá? Com o meu curso completo de francês imediato, você poderá dedicar apenas 15 minutos por dia para obter um bom resultado na aprendizagem. Você vai poder, por exemplo, aprender a falar francês na sua hora do almoço. Como? Você faz a sua refeição em 45 minutos e usa os outros 15 minutos para transformar a sua vida aprendendo a falar francês. Tempo, na verdade, é uma questão de prioridade. Priorize o seu crescimento por um pequeno espaço de tempo e você vai colher por toda a sua vida os benefícios de falar bem o francês. E não importa a sua idade, não importa se você já tem ou não tem experiência com uma língua estrangeira, não importa se você já sabe um pouco de francês ou se você vai começar do zero e também não importa se você se acha tímida ou tímido, tá? O meu curso completo de francês imediato é para você, tá? Você também vai conseguir aprender e eu tenho certeza que o meu método vai funcionar para você também. Já funcionou para mim e para vários dos meus alunos e nós não somos em nada melhores do que você, pode acreditar. Olha só, por exemplo, o caso das minhas alunas Tainá e Luísa. Elas tinham dificuldades com timidez e achavam que aprender francês seria difícil. Salut, je m'appelle Tainá, j'ai 24 ans et j'habite à Pato Branco, Paraná. Je commence mes études en français avec Vera et sa méthode de français. Quand j'ai commencé à étudier avec elle, je me souviens comment j'ai trouvé le français difficile ou presque impossible d'apprendre. Mais sa façon d'enseigner le français et les expériences qu'elle m'a racontées à propos de son séjour en France m'enthousiasmaient d'apprendre la langue. Donc, l'utilisation d'une méthode comme cela de Vera a beaucoup facilité mon processus d'apprentissage. Et je pense que cela peut aussi faciliter le vôtre. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Louisa. J'ai étudié français avec la prof Vera. Je suis timide pour parler, même en portugais. Et
E por ser tímida para falar, mesmo em português, o método de aprendizagem é muito importante para mim. E através de um método leve e descontraído, faz com que eu me sinta à vontade para colocar em prática o que eu aprendi na teoria. Quando a gente não conhece o francês, a gente acha que é uma língua muito difícil de aprender. E através do método da Prof. Vera, um método leve e descontraído, a gente percebe que, na verdade, ela não é uma língua tão difícil quanto imaginávamos. A gente consegue sair da teoria e passar para a prática e realmente falar francês. Fantástico, não é mesmo? Então, olha só, se você comprar agora o meu curso completo de francês imediato, você vai receber também estes 2 bônus sensacionais. Um curso avançado de francês para estudos no exterior. Esse curso vai preparar você para estudar na França ou em qualquer outro país de língua francesa, como a Bélgica, a Suíça, o Canadá, por exemplo, né? E um curso avançado de francês para trabalho no exterior. Já este curso vai ajudar você a encontrar um emprego e trabalhar na França ou em qualquer outro país de língua francesa, né? Como aqueles países que eu acabei de mencionar, a França, a Bélgica, o Canadá ou a Suíça. E melhor ainda, você vai receber esses 2 cursos bônus de forma totalmente integrada com o seu curso completo de francês imediato. Muito bem! Se você quer aprender a falar francês com confiança de uma forma rápida, prática e fácil, aproveite essa oportunidade e vem comigo. Aperte o dedo ou clique aí agora no botão ou no link abaixo e faça já a sua matrícula. Você vai ter acesso agora ao meu curso completo de francês imediato e eu vou entrar em contato com você para te dar as boas-vindas e te integrar na minha comunidade interna de aprendizagem junto com os meus alunos. Seja desde já muito bem-vinda, muito bem-vindo, tá? E não se preocupe, eu quero lembrar que você tem uma garantia total de satisfação pelo período de 30 dias. Durante esse tempo, você vai poder experimentar o curso e já ver o resultado. E caso não fique satisfeita ou satisfeito, eu garanto a devolução integral do seu dinheiro, sem perguntas e sem questionamentos. Bastará você me enviar um e-mail, tá bom? Bom, voilà, c'est tout pour le moment. Aperte aí o dedo ou clique no botão no link que aparece aí embaixo e faça agora sua inscrição, tá bom? Vejo você daqui a pouco dentro do curso, tá? À très bientôt!